Olá, gente. Meu nome é Romilson. Eu sou presidente da Associação Pesquisadores Negros da Bahia, né? E vim aqui falar um pouco para vocês sobre a atual conjuntura o que vem acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil e no mundo, em decorrência da morte do negro nos Estados Unidos, né? De 46 anos, que é brutalmente assassinado por um policial, né? E a frase que marca é: eu preciso respirar. Então, nesse rápido vídeo, eu queria falar para vocês 10 faces dessa crise, que não é apenas a crise frente ao sistema policial. É muito importante, mas eu gostaria de marcar que é uma crise mais ampla. Essa crise não vai se resolver prendendo e punindo o policial, ou se vai resolver apenas mudando os policiais ou conscientizando os policiais, né? Essa é uma crise de Estado, é uma crise do Estado, é uma crise do modelo civilizatório, da sua racionalidade ética e de seu processo também civilizatório. E o que é que está central nessa crise, né, de Estado, de modelo civilizatório, de racionalidade ética e de processo civilizatório? É basicamente o Estado, né? Então a primeira face dessa crise, né, que se refere ao Estado, que não quer dizer que seja nesta ordem, apenas uma ordem aleatória que foi escolhida, é que é uma crise no sistema racial. Esse sistema racial que é histórico, né, que vem não apenas da colonização, mas é anterior à colonização, vem de um período onde os povos se encontram ali no Oriente Médio, desde 2000 a.C., 3000 a.C., quando há as primeiras migrações, né, e o encontro desses diferentes grupos asiáticos, europeus, que na época não eram assim denominados, e em que se encontram ali na África, ali naquela região do Oriente Médio. Então há uma crise que ela é racial. A segunda crise é uma crise, obviamente, no sistema policial, a cultura policial, né? A cultura militar. Então, a ideia de sempre que é própria da cultura militar, né? É encontrar um inimigo. Esse inimigo, né, tem uma cor. Infelizmente, a cultura no Brasil e também nos Estados Unidos, esse inimigo tem uma característica. Os jovens negros das periferias, das grandes cidades, das grandes metrópoles, sabem, né, a quem deve ter medo. E, infelizmente, a polícia, que era para servir e proteger, né, no caso desse inimigo, que é o jovem negro em especial, ou a pessoa negra em especial, independente de ser mulher, homem, jovem, criança, idoso, né, é o inimigo. Então esse é um outro problema, de uma outra face da crise. Uma outra dimensão dessa crise é uma crise social, né? E isso está muito presente, essa crise social, nas desigualdades educacionais, nas desigualdades nos espaços de moradia. E esses três primeiros faces da crise vão dando o tom do que é esse movimento que começou lá nos Estados Unidos, estão fazendo 7, 8 dias, que vem começando e vem crescendo, né? Que ele tem uma simbologia na morte de George Floyd, mas que não é apenas a punição do policial, apenas a punição fazer justiça à família de George Floyd que vai resolver. Esse é um movimento muito mais amplo, não é desmerecendo a morte, todas as vidas importam, a vida dessa pessoa também importa, mas é porque a gente pense que não podemos reduzir o movimento histórico, né? Essa semana vai virar para a história, né, dos Estados Unidos, vai virar para a história do mundo, obviamente, né? E isso é muito mais amplo do que apenas esse fato isolado, porque no Brasil, nos Estados Unidos morre um jovem negro, um negro a cada 40 minutos. No mundo, em torno de 24 minutos, morre um jovem negro. Então essas coisas elas já vêm acontecendo há muito tempo. Então, por isso é uma crise racial, é uma crise policial, é uma crise social e é uma crise também do sistema de justiça, o sistema judiciário. Né? Então a gente pode pensar que não basta também resolver isso, a gente tem que pensar o sistema de justiça, as leis,
né, como as leis são construídas, a lógica, a imagem social, o imaginário social, a representação social que o negro tem diante do sistema judiciário como um todo, com os juízes, os promotores, o sistema carcerário, tudo isso envolve o sistema de justiça e envolve essa crise no Estado. Ela é a crise no Estado que envolve também uma crise econômica, né? Uma crise que é um protesto, a gente vai poder perceber quais são as lojas em que são saqueadas, depredadas. Isso é uma, digamos assim, é um recado, né? É um recado que os manifestantes estão passando e mostrando que esse racismo estrutural precisa ser revisto. E essas grandes corporações, essas grandes empresas, de uma certa forma, são representantes desse racismo estrutural. Então a gente tem esse racismo estrutural nesse mercado, mas também no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Né? A gente pensar nos empreendedores negros, nas profissões, os salários dos negros. Então isso também é um conjunto, faz parte desse conjunto que caracteriza a crise do Estado e que caracteriza essa crise nesse momento também. Ela é uma crise política em função também das ideologias dos partidos que estão presentes, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. O Donald Trump e o Jair Bolsonaro representam ideologias, e essas ideologias, que são, de uma certa forma, ideologias que tendem a reunir uma série de problemas, né? Uma série de desigualdades, uma série de injustiças que tem na base a racionalidade ético-civilizatória racial desses grupos que vêm, como eu já coloquei, né, ao longo da história nossa sociedade. A outra coisa, então, ela é uma crise sanitária. Mas por que ela é uma crise sanitária? A crise não é por causa do vírus, né, nem da doença. A crise está, e esse é o problema do Estado, por causa da incapacidade do Estado de investir na saúde pública, em hospitais públicos, investir em vigilância epidemiológica, em vigilância sanitária, no controle de zoonoses. Então, na realidade, é uma crise que envolve problema sanitário em decorrência, né, da racionalidade, onde a economia, as empresas, os setores rentáveis e lucrativos na sociedade são alvo dos investimentos públicos. E as políticas públicas, em especial as políticas de saúde, são menosprezadas e não há condição de suportar, né, a necessidade e a demanda da população. Uma outra crise é uma crise cultural. Né? O modelo de sociedade que nós temos, a cultura e a lógica, a maneira, o sistema de pensamento, cultura na forma mais ampla do mundo, precisa ser revista. Né? A cultura do consumo, a cultura capitalista, que é mais do que um sistema econômico, é um sistema cultural, uma forma de pensar, também está em crise. E por último, a crise civilizatória, que é a crise que envolve toda a estrutura da civilização, da formação das cidades e do modelo de sociedade que temos. Então esse é um vídeo rápido, eu gostaria de encerrar, pedindo a vocês que reflitam sobre isso. Né? A ideia é que você possa pensar e não sobre esse momento que estamos vivendo, e que a gente possa, a partir dele, né, nos inspirar para repensar o modelo de sociedade e a racionalidade ética civilizatória presente no Estado e em nossos países. Forte abraço.